Alunos queridos do meu coração, sou a professora Tayane de Literatura do Emancipa. Devido aos contratempos que ocorreram, não pudemos adentrar nas obras literárias, porém me sinto no dever, estou gravando esse vídeo, para ajudá-los na prova que se aproxima. Não só eu, mas outros professores também. A gente vai publicar lá na página do Emancipa, do Instagram do Emancipa, e a gente vai publicar tanto vídeos quanto também questões, resolução de questões, porque a gente não conseguir o espaço físico, entretanto a gente vai estar fazendo, né, da melhor maneira possível para ajudá-los. Então, vamos lá. Em relação à temática que é abordada pela Unimontes, ela aborda duas temáticas de forma assim, mais ampla, que é a temática do primeiro e do segundo ano, da primeira e segunda etapa, que é sobre a alteridade, e a terceira temática é sobre a identidade, que é da terceira etapa do terceiro ano. Então, como as minhas turmas eram primeiro e segundo, então eu vou falar de forma mais detalhada em relação a essa primeira e segunda etapa. Então, vamos lá. Em relação ao que é alteridade? A alteridade é parte do pressuposto de que o eu individual, ele só existe a partir do relacionamento, do contato com o outro. Então, é uma pegada mais social, né? Então, em relação a isso, a Unimontes, ela volta o olhar para alguns grupos sociais. E nessa temática de 2019, o que está em foco é a memória. Então, vão se dividir, né, essa memória, cobrando na primeira etapa a memória de forma nacional, aí vão ter as obras, né, com os temas indígenas, né? Então vão ter os olhos voltados para os grupos sociais dos indígenas. Então vai ter a obra do José de Alencar, né? Que vai ser o Birajara. Vai ter o filme, que também vai retratar a obra de Alencar. O filme, deixa eu confirmar o nome do filme aqui. O filme é o Guarani, de Norma Benguel. Então eu vou buscar, né, dar dicas também em relação às obras. E a segunda etapa, a memória já vai ser mais específico. A memória vai ser tratada de forma do indivíduo. Então, vai ter a memória como um instrumento de reconstrução de si mesmo. Então, por exemplo, vão ter as obras, né, de Bentinho, de Dom Casmurro. Vai ter o personagem, na verdade, Bentinho de Dom Casmurro, que ele busca a reconstrução da sua identidade, né, a partir da sua memória. Então, vai ter também Paulo Honório de São Bernardo, né, que Paulo Honório seria o personagem também na obra de São Bernardo. Então, vai ser como essa segunda etapa vai ser como a memória ela funciona no processo de reconstrução do indivíduo, de si mesmo. E na terceira, aí a primeira e segunda etapa, né, com o tema da alteridade, com o tema geral da alteridade, o tema mais específico com o olhar voltado para os grupos sociais, com a temática da memória. Então, na primeira etapa, cobrando a memória em relação à memória nacional, e a segunda etapa, cobrando em relação à memória individual, a partir da reconstrução de si mesmo através da memória. Então, tá. E a terceira etapa vai ser voltado para a identidade, né? Então, aí vão ter os discursos confessionários, que vão da ficção até a autobiografia. Vão ter dois escritores montesclarenses, que é Darcy Ribeiro, né, com a obra Mulo, e o Priapo de Ébano, que é a Menina Chaves. Então, eu não foquei, né, muito nessa terceira etapa, porque eu estava trabalhando com o primeiro e segundo ano, mas acredito que com essa análise assim, mais geral, né, vai ajudar, vai contribuir. Vou voltar para fazer outros vídeos dando dicas em relação às obras. E uma coisa que eu queria deixar aqui é uma dica em relação ao enunciado, para que seja, quando vocês forem fazer, vocês prestem bastante atenção no enunciado da questão, porque aparecem muito as palavras. Prestem bem atenção às palavras que aparecem. Exceto, incorreto e correto. Prestem bastante atenção nessas palavras, que elas vêm em negrito. As últimas provas que foram trabalhadas,
mais ou menos assim. Todas as alternativas abaixo estão corretas, exceto. Então, assinale a alternativa incorreta. Então, muitas vezes a gente está nervoso, passa e lê rápido o enunciado da questão. Então, prestem bastante atenção, porque na maioria das vezes ela vem cobrando, todas as afirmativas estão corretas, ela deseja que você identifique qual é a que está incorreta. Então, muitas vezes é com contexto, ela faz análise do contexto geral da obra, pede para você colocar qual que está incorreta. Muitas vezes ela compara uma obra com a outra e pede para você marcar a incorreta. Então, são essas dicas por hoje.